Eu converso com a psicóloga Magali Silvana Ortolan sobre transtornos alimentares. Magali, já falamos de anorexia. Vamos falar um pouquinho agora de bulimia e dos outros transtornos. Tá. A bulimia, Mônica, ela é assim, a característica principal são episódios recorrentes de compulsão alimentar, né? É o que acontece, a pessoa, ela ingere uma quantidade muito grande de alimentos num período curto de tempo. O que é considerado um período curto, né? Um período de aproximadamente 2 horas. Sim. E nesse período ela vai ingerir uma quantidade de alimentos assim que é claramente superior a que uma pessoa ingeriria na mesma circunstância e no mesmo tempo, tá? E isso tem que acontecer pelo menos 2 vezes por semana, num período de 3 meses, para se caracterizar o diagnóstico, tá? Outra coisa, ela tem um medo enorme de engordar. Ela tem muito medo de engordar, né? Então, o que ela faz? Ela usa de comportamentos compensatórios inadequados. Usa laxantes também, né? Isso. Ela vai usar assim, diuréticos, né, laxantes principalmente, e até os enemas, né, que seriam a técnica de colocar um líquido no ânus para poder eliminar as fezes, né? Então, essas técnicas compensatórias caracterizam também o quadro da bulimia. Ela tem um olhar muito distorcido, assim como nós falamos da anorexia, né? Sim. Ela tem um olhar muito distorcido sobre ela mesma. Então, assim, pesa muito a questão da autoimagem, né? Para ela, o peso e a forma. É mais comum tanto a bulimia quanto a anorexia em mulheres, não é? Isso, muito mais. Se tem a proporção? É 90%, mais ou menos. Em mulheres, né? Em mulheres apresenta. Os homens, os jovens, né, principalmente, é muito comum atualmente, né, a vigorexia, que é a preocupação, porque tem aquela questão do menino sarado, né? Com a fortinho, vigorexia, isso. vamos explicar para o telespectador, Isso. que é a mania da malhação e com os anabolizantes, aquela coisa de Muitas vezes tem isso, de usar os suplementos, né? Sim. E alguns suplementos podem ser anabolizantes, que Sim. também traz seríssimas consequências, né? Para a saúde física e emocional, porque altera tanto o comportamento, o comportamento mesmo da pessoa, né? O humor e etc. Agora, existem os outros transtornos também, que nós estamos começando a falar, além da compulsão, que são os outros episódios. Vamos falar um pouquinho também. Do transtorno compulsivo, transtorno alimentar compulsivo, né? Periódico. Isso. Então, esse transtorno, o que ele difere da bulimia? Ele também tem ingestão num tempo curto de uma quantidade grande de alimentos, a mesma coisa que na bulimia. Exatamente, na bulimia. Só que ele não vai ter os comportamentos compensatórios inapropriados. Então, assim, o que acontece? Geralmente são pessoas que estão acima do peso, né? Ou obesas, mas não necessariamente são obesas, tá? Mas é mais comum. Já na bulimia, a pessoa ela tem um peso por volta do esperado para a idade e altura. Ela vai oscilar um pouquinho para baixo, um pouco para cima. E na anoréxica, o peso é bem abaixo, né? O IMC é abaixo de 17,5 na anoréxica. Em termos de prognóstico e de tratamento, né? Vamos falar um pouquinho, né? Qual é o tratamento, tanto para bulimia quanto para anorexia? Então, o tratamento, ele precisa uma equipe multiprofissional para cuidar dessas pessoas. Então, nós vamos precisar de psicólogo, psiquiatras, médicos, né, nutricionista, porque como nós falamos no início, né, a anorexia e a bulimia também, a pessoa não quer ganhar peso. Então, ela entende que se ela se tratar, ela vai ganhar peso. Então, ela não quer o tratamento. Então, assim, é um transtorno difícil de ser tratado, essa é uma das características. Aí também tem uma relação com
com com o uso de substâncias que também tem essa característica, as pessoas não querem se tratar porque elas não querem deixar, né, a droga que dá prazer, e aí, no caso, as práticas que vão fazer a pessoa ficar com o ideal de magreza, que ela chama, né? Sim. Porque como nós falamos dos fatores culturais, a questão desse ideal de magreza é seríssimo. Que é muito complicado, né? É muito complicado. Muito, Inclusive, toda essa questão, né, do culto à magreza e essas multas hoje em dia que tem se falado que serão aplicadas até às agências de modelo, né? E que eu acho que é interessante que isso ocorra mesmo e que comece-se a mudar esse perfil da nossa sociedade, para que essas meninas comecem a encarar de forma diferente. Sim, não sim. só as meninas, os pais das Sim, meninas, as sim. famílias, e que as coisas comecem de fato a se modificar, não é verdade? Exatamente. Isso é super importante, porque esse peso da cultura é muito grande em cima dessas meninas, né? Então, e tem uma ideia, né, muito distorcida, que se a pessoa é magra, ela é mais bem-sucedida, ela é mais competente, ela é mais autocontrolada e ela é mais atraente. Sim. Né? Então, isso na cabeça de uma adolescente que está em formação é muito complexo, né? Muito Sim. difícil dela lidar com essa pressão. Sim. Então, se ela não se encaixa nesse modelo, ela se sente muito inadequada, né? Excluída. E aí a gente entra na questão do pertencimento, né? É verdade. Que é uma questão que no uso de substância também é seríssimo, né? Mas já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em endodontia e ortodontia, dando uma dica de saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico pode ser um aparelho convencional, de bracket fixo, ou então também aparelhos ortopédicos fixos. A vantagem do aparelho fixo é que é o aparelho mais eficiente, leva até menos tempo o tratamento, menor tempo, porque não precisa da colaboração do paciente em estar usando. A gente também tem aparelhos móveis, que faz a movimentação dentária. Geralmente é um tratamento que demora um pouco mais de tempo, o paciente tira para higienizar, tira para se alimentar, e muitas vezes a gente não tem essa colaboração do paciente em estar usando o tempo necessário, ele tira, usa um dia, não usa no outro, e não tem o efeito desejado como num aparelho fixo. O tratamento ortodôntico não é um tratamento dolorido, logicamente que nas primeiras movimentações dentárias o paciente sente mais, e depois o próprio organismo vai se adaptando. Na colagem dos brackets, é um corpo estranho, então pode machucar um pouquinho a bochecha, mas nada muito grave, nada muito traumático. A má oclusão, o mau posicionamento dentário pode ser uma herança genética e também ligada a fatores extrínsecos, como hábitos parafuncionais, chupar o dedo, morder tampa de caneta, perda precoce de algum dente na boca, anomalias. Tudo isso gera uma má oclusão e o tratamento ortodôntico está indicado para esses casos. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, acesse meu Facebook e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.